Bom dia, dando continuidade aqui aos simulados, vamos fazer o segundo simulado de conhecimentos gerais do Concurso Nacional Unificado. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui, avançado, parte da tela. Já estão vendo aí? Ok, Ok. É que eu não estou vendo aqui, às vezes eu me perco aqui. Mas ok. Vamos lá. Passar aqui. Vamos lá. Ontem a gente fez, né, a prova. Ela será 20 questões, mas como a gente não tem, né, vamos dizer assim, cada dia o tempo suficiente, vamos fazer metade da prova todos os dias, fazendo uma distribuição igualitária. Ontem nós fizemos duas questões de políticas públicas, duas de desafios, uma de ética, uma de diversidade, duas de administração pública federal, duas de finanças públicas. Lembrando que eu estou fazendo uma curadoria, ou seja, o que é curadoria? Eu estou pegando aquela questão que eu acho que ela engloba num item gigante ali do edital daquela disciplina. E também é uma questão chave que eu vou lá e filtro e vejo. Essa daqui pouca gente acerta. Essa aqui é difícil, não vai ser fácil. E pegando questões que eu entendo que são as questões no formato em que eu acho que a Cisgra Rio vai trazer para o CNU. Como nós temos uma demasiada quantidade de candidatos, ela vai fazer uma prova para mim de questões difíceis, como toda prova, médias fáceis, mas eu acredito que mesmo as médias e fáceis, elas vão ser contextualizadas, porque esse é o discurso, esse foi o discurso da ministra, né? Que toda questão vai ser decorada, vai ser contextualizada. Então, eu peguei nesse formato. Mesmo aquelas que são só você entender a teoria, ela tem uma contextualização ali, uma historinha, então você já está, chega lá no domingo, tá bem afiado para esse tipo de questão. Hoje a gente está no amarelinho aqui, vamos fazer aqui o simulado 2. Então vamos fazer uma questão de políticas públicas, uma de desafios, e aí duas de cada, duas de ética, duas de diversidade, duas de administração pública federal e duas de finanças públicas. Vamos lá, vamos à primeira questão. Primeira questão, políticas públicas. Uma das formas de manifestação das políticas públicas é a política social, principalmente quando se vincula ao estado do bem-estar social. Essa política social se materializa por meio de alguns modelos, como, por exemplo, residual, meritocrático e institucional. O modelo residual se caracteriza por encarar as políticas públicas como atuando, letra A, por merecimento, pelo princípio desculpa, por merecimento, pelo princípio da solidariedade e por ações notadamente corporativas. Letra B, em um nível mais elevado, pelo princípio da justiça e por ações redistributivas. Letra C, de forma meramente secundária, pelo princípio da caridade e por ações voltadas para assistência social e doações. Letra D, pelo modelo de seguridade social, pelo princípio da justiça e por ações voltadas para a distribuição e não redistribuição. Letra E, pelo modelo de seguro social, pelo princípio da solidariedade e por ações de cobertura, para a cobertura de grupos ocupacionais por meio de uma relação contratual. E aí, pessoal? Letra A, B, C, D ou E. Estão no nível que, se você acertar, tá bem. eu iria de C. Letra C, que mais? Um, dois, três, vamos. Vou colocar o gabarito. Ninguém quer mais chutar? Vamos lá. Gabarito letra C. De forma meramente secundária, pelo princípio da caridade e por ações voltadas para assistência social e doações. Eu vou colocar aqui qual é a justificativa desse gabarito e trazer alguns conceitos rápidos aqui para a gente conseguir entender o porquê desse gabarito. Primeiro, o modelo de política social ele tem três modelos: residual, meritocrático e institucional. Na hora que você lê os quadrinhos aqui, a gente até volta na questão para você ver que, na realidade, era esse entendimento que ele queria. O modelo residual, que é o gabarito da questão, ele caracteriza pela intervenção do Estado apenas em casos de extrema necessidade, como no caso de pobreza absoluta ou desamparo.
O meritocrático, ele visa premiar, incentivar a ascensão social daqueles que se destacam em sua capacidade de esforço. E o institucional tem como objetivo a universalização dos serviços sociais, garantindo o acesso a todos os cidadãos em igualdade de condições. Então, quando a gente fala em política social, você tem três modelos em que você vai atuar. Primeiro é o residual, você só vai atacar, né, de forma residual, como o próprio nome diz, apenas uma intervenção mínima, né, naqueles casos de extrema necessidade. Meritocrático, você vai atacar a política pública, né, a parte social, visando incentivar com que as pessoas, por mérito, elas tenham acesso àquela política pública, tenham ascensão social, ou seja, por mérito. Vai criar estratégias em que a pessoa tem que fazer alguma coisa para que ela possa ter acesso. Institucional é aquele caso que você atua para todo mundo. Você distribui, né, você faz qualquer coisa, independentemente da pessoa, independentemente se é poucas pessoas ou muitas pessoas, é um trabalho universal. É um trabalho de, por exemplo, a política social da área, vamos dizer assim, de saúde, saúde para todos, independentemente de qualquer situação. Até uma pessoa rica, se for lá ter um atendimento de saúde, ela vai ter acesso, né? Então, se a gente voltar lá, você vai perceber, entendendo agora esses conceitos, né, por merecimento, pelo princípio da solidariedade, ora, se é merecimento, não é universal. Voltando aqui, se é por merecimento, é meritocrático, ou seja, não é para todo mundo, não tem o princípio da solidariedade. De um nível mais elevado, pelo princípio da justiça e por ações redistributivas, eu vou ter um terceiro slide que eu vou explicar isso aqui. Redistributivas, quando você faz de forma também institucional, você redistribui tudo. Então, não é no nível mais elevado. Pelo modelo de seguridade social, pelo princípio da justiça e ações voltadas para a distribuição e não redistribuição, pelo contrário, se você tem princípio da seguridade social, que é para todos, né? Seguridade social é o quê? Previdência, assistência e saúde. Assistência social e saúde é redistributivo. Você redistribui para todo mundo. Você tira de um pouco o tributo e redistribui o tributo. Então, pelo princípio pela Seguridade Social, teria que ser também distributivo e redistributivo. O modelo de Seguridade Social, pelo princípio da solidariedade, por ações de cobertura de grupos ou ocupacionais por meio de uma relação contratual, não, né? Você não tem um contrato. Então, se mataria por exceção. Esse quadrinho aqui, você responde muitas questões que eu vi de prova. Essa daí é uma questão que é uma das mais difíceis desse assunto de políticas públicas, que são os modelos de políticas públicas e as formas. Vou trazer o segundo quadro rapidamente, só para você terem, que é quais são os modelos que nós temos hoje de políticas públicas? As distributivas, que é as destinadas a um grupo específico, hospitais, escolas, pontes, estradas, programas de renda mínima, programas de financiamento por todos, são os difusos, redistributiva, ele caiu várias vezes ali, que é para o bem-estar, muda o grau de concentração de recursos. BISU é tripa, tributária, previdenciária e agrária. É aquela redistributiva, você tira de poucos e redistribui para todo mundo. Regulatórias, isso daqui é mais fácil, se cair. Então, regulatórias são aquelas políticas públicas que são de regulação. Então, você tem um código de trânsito, código florestal, legislação trabalhista, código de águas, saneamento básico, são todas aquelas políticas públicas que você tem uma regulação que o Estado já regulou. PDC, Como? Código de Defesa do Consumidor, que é Código para de todos Defesa do também. Consumidor, regulatória, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, então são políticas públicas regulatórias. Você regulou aquele segmento para você atuar na política pública. E as constitutivas, que é o funcionamento das políticas públicas, são regras constitucionais, regramento do Congresso, regra das eleições, plebiscito, referendo. Então, são políticas constitutivas. Então, você saber daqueles modelos de políticas sociais, residual, meritocrático institucional. Residual, você atua só naqueles casos extremos, em situações de alta vulnerabilidade. Meritocrático, você cria uma política social em que a pessoa vai ter acesso pelos próprios meios ou pelos próprios méritos. Institucional é que você atua como se fosse redistributiva. E aqui tem a classificação clássica. E aí eu peguei uma
um dos frequentadores ali do Tec Concursos, né, respondendo as questões, eu gostei muito aqui. Olha o que que ele fez aqui, ó. Dá ração com regrador, para você memorizar esses modelos aqui. Então, dá ração com regrador é distributiva, redistributiva, constitutiva e reguladora, para você lembrar das 4 modelos de políticas públicas. Próxima questão. Agora já é desafios do Estado de Direito. A gente só vai responder uma questão de cada para essa disciplina nesse simulado de hoje. Considerada como uma das decisões mais importantes da história dos COPs, Conferência sobre Mudanças do Clima da ONU, 2 pontos. A. Qual é a decisão mais importante que ocorreu nessas conferências de mudanças climáticas? Letra A. Inserção do Brasil como membro permanente da COP. Letra B. A resolução que criou o Acordo de Paris. Letra C. A saída dos Estados Unidos da cúpula do clima. Letra D. A deliberação pela criação do mercado de carbono apenas para países desenvolvidos. E aí? Qual foi a decisão mais importante na COP até hoje? A, B, C ou D? E depois eu vou trazer um quadro que aí resume Eu vou todas. chutar, eu não Pode sei, mas chutar. eu vou chutar. A Hum, saída dos Estados Unidos, letra ok, C. ok. Eu, B de eu bola. vou chutar B de também, bola. seria D. D, ok. Vamos lá. Eu seria D. Alguém B, falou B B. de bola. Acordo de Gabari... Paris. A letra B, que é o Acordo de Paris. E é justamente, né, o que você hoje gira em torno de todas as discussões até hoje, é esse Acordo de Paris. Eu vou botar ali embaixo, a gente já vai entender isso aí. Que é o acordo que define esse percentual que cada país, né, vai ter de reduzir. Então, um dos motivos, inclusive, e aí porque ele é colocado como um dos mais importantes decisões, é um dos motivos por qual os Estados Unidos saiu. Então, na verdade, ele foi um dos motivos por qual os Estados Unidos saiu. Então, para ver que ele é até mais importante que os Estados Unidos sair. Ele fez com que os Estados Unidos saíssem e as discussões continuaram. Vamos lá. Então, uma leitura rápida. Inserção do Brasil como membro permanente das COPs. O Brasil é participante importante nas conferências de climática, mas essa alternativa não se refere a uma decisão marcante na história das COPs. Todos os países membros da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança do clima são participantes regulares, ou seja, a maioria é permanente. Então, não tem a inserção do Brasil como membro permanente. Todos são membros permanentes. Então, não existe essa diferença que nem tem no Conselho de Segurança da ONU. Tem participantes que são membros permanentes do Conselho da ONU, de Segurança, e outros não são membros permanentes. Membros permanentes significa que você tem um certo direito na ONU, de veto, basta por exemplo, se você entender um pouco do sistema internacional, membro permanente significa o seguinte: você vai aprovar uma resolução. Se você é permanente, basta o seu voto para você vetar aquilo. Porque todo mundo tem que aprovar. Se você no Conselho de Segurança, basta um dizer eu não quero, ele não é aprovado. É bem. Então, tem uma característica, mas no caso de mudança climática, o Brasil já era membro permanente, então não foi inserção do Brasil como membro permanente. Resolução que criou o Acordo de Paris. Sim, esse é o acordo mais importante na área de mudança climática. Este é considerado uma das decisões mais importantes na história das COPs. O Acordo de Paris, estabelecido durante a COP 21 em 2015, é um marco global no esforço para combater as mudanças climáticas. Este acordo visa limitar o aumento da temperatura global neste século a bem abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e esforçar-se para limitar o aumento ainda mais, a 1,5 graus Celsius. É um compromisso significativo que envolve quase todos os países do mundo em esforços nacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A saída dos Estados Unidos da cúpula do clima. Embora a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris em 2017 tenha sido um evento significativo, não é comparável à formação do próprio acordo, né, em termos de impacto e importância na história das COPs. E a letra D, deliberação pela criação do mercado de carbono apenas para os países desenvolvidos. Essa alternativa pode se referir a discussões sobre mecanismos de mercados para reduzir emissões, mas não é uma decisão chave comparável ao estabelecimento do Acordo de Paris. É importante, mas o acordo em si na COP foi o mais significativo. Então, importante memorizar isso. Acordo de Paris. Até entender um pouco mais ele, mas o básico está aí. É entender que é uma redução
de gases de efeito estufa para reduzir a temperatura do mundo como um todo. Terceira questão, mudamos agora. Ética. Opa, botei sem querer o gabarito, mas vamos lá. Ética e integridade. Uma organização pública precisa implementar boas práticas de governança. A recomendação do TCU é seguir a diretriz de promover valores de correção e honestidade, implementando elevados padrões de comportamento, começando pela demonstração de conduta exemplar da liderança da organização. Tal recomendação está baseada em que princípio de ética e integridade? A. Capacidade de resposta. Ética e integridade não, de governança aqui. Apesar de estar na matéria de ética e integridade, é governança aqui que a gente está estudando. Tal recomendação, vou tentar começar a botar o assunto, qual o assunto que a gente está respondendo especificamente. Tal recomendação está baseada em que princípio? Capacidade de resposta, confiabilidade, equidade, participação, integridade e melhoria regulatória. E ele está perguntando aqui, uma organização pública precisa implementar boas práticas de quê? De governança. Ela precisa implementar uma prática de governança. O TCU, ele recomendou o quê? Seguir uma diretriz de promover valores de correção e honestidade, em uma implementação elevada de padrões de comportamentos, começando pela demonstração de uma conduta exemplar pela liderança. Então, se você vai botar boas práticas de governança, o TCU indica isso. E aí está perguntando qual desses princípios atende a essa recomendação. Letra Você já C. tinha colocado que era a letra D, mas Tá. ou poderia ser a B ou a D. Sim. Mas aí Eu, eu pode falar. eu também pensei com a Nélia também. Apesar, né, ter sido D, eu também estava com um olho na B. Tá. Eu fiquei Então, dizendo, vamos. pô, seria uma outra. Integridade. Mas vamos lá. O que tem lá no manual do TCU de governança? Você tem aqui os princípios que o TCU entende como princípios de governança, e eu estou falando de governança pública. Você tem capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, que é justamente o que é na questão, e que reiteradamente, quando você fala governança, eles sempre trazem o TCU e o decreto de governança. Mas a gente vai responder uma questão de decreto também, eu não sei se é hoje aqui que eu trouxe. Melhoria, inclusive a gente estudou nas aulas teóricas esse decreto de governança. Prestação de contas e responsabilidade e transparência. Lógico que a gente já falou que aquele princípio ali aqui esse princípio é o da integridade, mas vamos ler integridade. Integridade, tradicionalmente, representa a busca pela prevenção da corrupção e pelo fortalecimento de padrões morais, ou seja, elevados de conduta, né, que ele falou na questão. Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados do setor público. Então, é esse aqui o gabarito. Vou deixar aqui o slide. Amanhã não, hoje eu tenho que mandar o da aula passada, depois eu mando esse aqui também. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Aqui tem também, eu trouxe um resumo, que são os princípios, que também tem caído muito, eu trouxe esse quadro aqui. Quais os princípios que se aplicam à governança? Então, cada, vamos dizer assim, autor e norma indica quais princípios devem se aplicar à governança pública. Então, nós, no próprio decreto, que regulamenta a boa governança pública, que é o decreto, inclusive, que está citado no edital do CNU, você tem transparência, accountability, equidade e participação, capacidade de resposta, confiabilidade, integridade e melhoria. O Banco Mundial diz que a governança pública tem que ter transparência, accountability e equidade, então responsabilidade, legitimidade, eficiência e probidade. Matias Pereira, que é um professor aqui do UNB, muito bom, professor de administração pública, já até tive aula com ele, uma pós-graduação que eu fiz. No livro dele fala transparência, accountability, não tem integridade, mas conformidade, relações éticas. O IFAC e ANAL é transparência, accountability, liderança, compromisso, integridade e integração. O IBCG é transparência, accountability, equidade e responsabilidade. Canotino, que é um professor de direito constitucional, o pessoal lê muito, mas também de administração pública, transparência, negociação, democracia participativa, eficácia e coerência. O que está ali nessa parte aqui que é importante? Você entender que todo mundo concorda que na governança pública você tem que ter o quê? Transparência e accountability. Tem que lembrar isso. O mais importante é isso. É isso que tem em comum todos os autores. Vamos para a quarta questão, ainda sobre ética e integridade. Accountability
é parte fundamental do papel dos conselhos de gestão e tem como principal finalidade o controle do poder e da autoridade estatal. Sobre accountability, em relação aos conselhos de gestão, analise a afirmativa correta. A gente estudou accountability. O que ele vai querer aqui é que você entenda, que você saiba quais os conceitos de accountability, né? Quais os que existem. Lembrando que todas as questões que eu trouxe aqui, não sei se vocês viram, são um nível altamente elevado, por exemplo, inclusive essa aqui, para pensar com calma, é um concurso inclusive de auditor, né? Vamos lá. Sobre accountability, em relação aos conselhos de gestão, essa não é a afirmativa correta. Letra A. Os conselhos de gestão representam uma forma de accountability societal, um mecanismo de controle não eleitoral com ferramentas institucionais e não institucionais baseadas na ação dos cidadãos. Letra B. Os conselhos de gestão representam uma ferramenta de accountability horizontal, um mecanismo de controle estatal baseado em uma rede de agências internas ao Estado que visam estabelecer check and balance. Letra C. Os conselhos de gestão representam uma accountability horizontal, um mecanismo de controle não eleitoral com ferramentas institucionais e não institucionais baseadas na ação dos cidadãos. Letra D. Os conselhos de gestão representam a accountability vertical, um mecanismo de controle eleitoral com ferramentas institucionais e não institucionais baseadas na ação dos cidadãos. Letra E. Os conselhos de administração representam uma forma de accountability vertical, um mecanismo de controle não eleitoral com ferramentas institucionais e não institucionais baseadas na ação dos cidadãos. Não é o tipo de questão que primeiro você já vai ter que definir, cara, o que é accountability horizontal, vertical e societal. Tem que buscar na sua mente. E aí você já elimina várias questões. Na hora que você define, não, isso aqui é accountability X. Né? Então, morre essa e essa. Fica em dúvida nessas duas. E aí, letra A, B. B de bola. Check and balance. Mais alguém? Vou me Eu manter. ficaria em também. dúvida entre a Letra e a B também. B. Letra B também? Vamos lá. Qual o gabarito? Gabarito é a letra A. Então, não era nem horizontal, nem vertical. Você vê que, na verdade, o que ele estava mudando era isso. E o outro é societal. São os três tipos, na realidade, de accountability. E aí, o que mudaria? Lógico, você teria que lembrar só o societal. Mas eu vou mostrar o quadro ali para a gente não errar mais. E a gente já vai explicar os três tipos. Mas no quadro aqui você mataria. Você levar esse quadro para a prova. O que é accountability horizontal? Só lembrar assim, ó, de horizonte. Horizontal, horizonte. Transparência, ou seja, no mesmo nível também, assim, ó, mesmo nível, horizontal, lembra assim, ó, mesma linha. É a transparência nas ações da gestão pública em relação aos agentes que podem fiscalizá-la e puni-la. É uma fiscalização mútua entre poderes ou entre órgãos, sistemas de freio e contrapeso, ou os check and balance, né? Ações entre iguais autônomos. Exemplo, a atuação do TCU, MP, controladoria, ou seja, a contabilidade horizontal é eu, Ministério da Controladoria Geral da União, que é o mesmo status de qualquer outro ministério, fiscalizam outros ministérios, ou todos os ministérios. Quase todos. Quase todos. Por exemplo, o Ministério da Defesa não é fiscalizado pela CGU. Ele tem o próprio controle externo do Ministério da Defesa. O Ministério das Relações Exteriores tem o próprio controle interno. A Advocacia Geral da União tem o próprio controle interno. A Presidência e Vice-Presidente da República tem o próprio controle externo. A CGU ela não fiscaliza todo mundo. Isso é entender o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Mas só para vocês terem por alto que a CGU não fiscaliza todo mundo. A AGU, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Presidência e Vice-Presidência da República, eles têm o próprio controle interno, porque é pela especificidade. Mas você percebe que foi institucionalizado que a CGU fiscaliza os outros do mesmo nível, um ministro fiscalizando o outro, porque ele é auditor interno, então horizontal. É uma prestação de contas horizontal. O vertical, então lembra assim, vertical é quem? É o cidadão controla as ações governamentais. É o Estado lá em cima, o cidadão aqui embaixo fiscalizando o Estado. São ações desiguais, também chamada de accountability democrática ou accountability eleitoral. É o voto, é o referendo, é o plebiscito, é a ação popular, os conselhos. E o accountability da questão, que é o societal, a gente nunca mais esqueci, ou social. Olha o nome, societal, social. Ali era uma organização, um conselho, né, de gestão, um conselho social.
é o controle exercido por entidades, sindicatos, associações, ONGs, aqui está faltando conselhos. Controle não eleitoral, primeiro tem que entender isso, que é um controle não eleitoral, o eleitoral está no vertical. São o quê? Conselhos de gestão, que representam uma forma de accountability societal. Pressupõe a existência de liberdade de expressão, busca alcançar não apenas governantes, como gestores públicos, administradores e burocratas. Essa botou aqui esse quadro, o aluno lá que respondeu, eu estou pegando só comentários de alunos, nem de professores lá dentro. Alguns eu peguei. Essas duas questões que ele bota, e as questões nossas eu estou botando aqui, se você quiser ler completo, você digita isso aqui no Tec Concurso, você encontra a questão novamente. E aqui é o número de questões que já caiu em societal. Então, ficar atento que eles sempre cobram o societal em accountability. Aqui também tem um resuminho de accountability também, as dimensões de informação, justificação, petição, as mesmas coisas em outro formato aqui, ó, vertical, societal, para você revisar, e esse aqui também bem resumido. Tá vendo? Vertical, desiguais, accountability horizontal, iguais e autônomos, e societal, sociedade, associações e conselhos. Então, essa questão clássica, não pode perder ela no CNU. Questão 5, diversidade e inclusão na sociedade. Agora mudamos de ética, vamos para a diversidade. Essa aqui é boa, essa aqui é bem cara de CNU, bem cara do atual governo. Vamos lá. O documento Princípios de Agartha, que trata da aplicação das normas de direitos humanos a questões de orientação sexual e identidade de gênero, preconiza que 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Os seres humanos de todas as orientações sexuais e identidades de gênero têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos humanos. Ponto. Considerando tal enunciado, é correto afirmar diante dos princípios de Bangalore, ou seja, ele trouxe dois normativos internacionais importantes para a área de diversidade, para a área de direitos humanos. Princípios de Agartha e o princípio de Bangalore. A afirmar diante dos princípios de Bangalore sobre a conduta judicial. Letra A. No caso de divergência entre o nome social e o nome constante do registro civil, o magistrado deve utilizar o prenome registrado nos documentos oficiais para se dirigir à parte ou à testemunha durante a audiência, pois o uso do que consta do documento oficial determina o que é ser imparcial. Lembrando que não se atente, que é uma prova para juiz, ele está falando de juiz, mas esses princípios, só para esclarecer de cara, eles não se aplicam só ao juiz, aplicam a todo servidor público. Então, eu trouxe ele, porque isso pode ser readaptado, porque esses princípios se aplicam para a administração pública. Letra B. No caso de divergência entre o nome social e o nome constante do registro civil, o magistrado deve utilizar o nome social para se dirigir à parte ou testemunha durante a audiência, pois deve reconhecer e compreender a diversidade da sociedade. Letra C. Em audiência, é facultativo ao magistrado utilizar o nome social ou o nome constante do registro civil da parte ou testemunha, conforme sua percepção, observadas as máximas experiência e assim proceder no julgamento do caso. Letra B. Letra D. Em audiência, é facultativo ao magistrado utilizar o gênero que, na sua avaliação, melhor se adequa à pessoa interlocutora, observadas as máximas de experiência e assim proceder no julgamento do caso. E a letra E. O magistrado deverá utilizar apenas os dados já incluídos no cadastramento inicial do processo eletrônico, imparcialmente, e a insistência do advogado no uso do nome social da parte ou testemunha seja reprimida por quem presida a audiência. E aí? Só pelo bom senso você vai consegue. A letra Ó, B, E de D, de eu dado. fiquei entre B e E. Mas assim, eu iria mais de B, mas eu fiquei entre o E também, porque, por exemplo, a Aham. pessoa pode, às vezes, tem casos raros de pessoas que, apesar de se vestir como uma mulher e ser homem, ele gosta de ser Uhum. tratado como. Então, por Sim. isso que justificaria, no caso assim, ó, o magistrado já utilizava apenas os dados já incluídos, porque a pessoa lá deve ter, né? Sim. Gênero e tal. Hoje é obrigado a ter, né? E isso Todo mostraria homem. que ele estava sendo imparcial. Tá. Então, assim, apesar de eu ir na B, eu erraria na B se o E tá certo, mas o E faz muito sentido também para mim. Sim. Mais alguém? O vou de Samuel ia B. falar. Ok. Vamos lá. Samuel tinha falado, mas vamos lá. Letra É B. letra B. Letra Letra B. B.
No caso de Agora você já divergência, vê para tá, um bolsominion, um é, juiz bolsominion, o cara é, vai ficar puto. Desculpa a palavra. desculpa, mas vamos lá. Aí depois a gente vê os erros. Mas o que que é aqui, ó? No caso da divergência entre o nome social e o nome constante do registro civil, o magistrado, leia-se, risca magistrado, servidor. Isso é os princípios que aplicam todos. O servidor, o magistrado, deve utilizar o nome social para se dirigir à pessoa. Aí pode ser em audiência, pode ser numa reunião, pode ser no atendimento ao público, pois deve reconhecer e compreender a diversidade da sociedade. Depois a gente pode ver os erros, mas vou trazer aqui onde está escrito isso. Ó. Artigo 1º, parágrafo 4º. Os agentes públicos deverão respeitar a identidade de gênero e tratar a pessoa pelo prenome indicado nas audiências, nos pregões e nas audiências, atos processuais devendo ainda constar nos atos escritos. Artigo 2º. Os sistemas de processo eletrônico deverão conter campo específico destinado ao registro do nome social, desde o cadastramento do inicial, ou a qualquer tempo, quando requerido. E aí vamos a cada item para vocês entenderem, né? O princípio de Agatos, o princípio de Bangalore, que trata dos direitos humanos das pessoas de diferentes orientações sexuais e identidade de gênero. A letra A. No caso de divergência entre o nome social e o nome constante do registro civil, o magistrado deve utilizar o nome social, lá está dizendo que não deveria, para se dirigir à parte ou testemunho durante a audiência, pois o uso do que consta no documento oficial não determina o que é ser imparcial. Lá está dizendo que determina o que é ser imparcial. Letra C. Em audiência, é facultativo ao magistrado utilizar o nome social? Não, não é facultativo utilizar o nome social. Se a pessoa, ou o nome constante do registro civil da pessoa, da parte, da testemunha, não. Se a pessoa botou o nome social, não é facultativo, tem que usar o nome social. Se a pessoa disser, é o meu nome social. Hoje, inclusive, as carteiras de identidade têm isso, não sei se vocês sabem, né? Agora é uma regra. Inclusive, a carteira da OAB tinha antes da regra da nova carteira de identidade civil, tem. Mas antes da nova regra da carteira de identidade civil, na carteira da OAB, advogado, você tem agora a possibilidade de ter um nome social. Independente se você mudar isso no cartório ou não. É uma opção sua, independente não. Também quero ser chamado assim. Letra D. A audiência é facultativa ao magistrado utilizar o gênero que, na sua avaliação, melhor se adequa à pessoa interlocutora? Não, né? A pessoa pode se vestir como homem e querer ser chamado como mulher, como o nome social dela. Então, você não vai definir pelo como acho que foi o William falou. A pessoa se veste assim e aí quer ser. Eu vou supor, inclusive nas orientações hoje de atendimento ao público, no serviço público, você tem sempre que tentar usar gênero neutro agora. Mas é orientação de governo atual. Então, você nunca deve usar de cara já definir, entendeu, um gênero, preferencialmente gênero neutro. E seria o quê? Você. Sei lá. E eu estou acostumado com o fim do militarismo, eu olhar a pessoa e dizer, senhor, senhora, mas tentar, cidadão, você, tentar um gênero neutro inicialmente. Aí depois, quando você definir ali no tratamento, na conversa ali, você define, senhor, senhora. Eu estou acostumado eu trabalho muito com mesário, né, na eleitoral, eu vejo e eu falo, senhora, senhor, estou acostumado, mas hoje em dia você tem que reaprender. E o senhor e senhora, para mim, é extremamente, vamos dizer assim, respeitoso, né? Esse já vai, o senhor, senhora. O magistrado deverá utilizar os dados também, né? Posteriormente incluídos? Não, também, né? Os posteriormente incluídos. Não é necessariamente definir no início ali do tratamento e depois a pessoa quiser mudar, ela muda. Então, vou deixar aí os slides, mas esses princípios aqui, eles não precisam ser lidos, eles são bem pesados, tipo assim, para concursos mais. Mas é entender o que trata esses princípios, é tratar as questões de gênero, de raça, diferentes orientações sexuais aplicado à administração pública. Princípios de Agartha e Bangalore. Inclusive, os princípios de Agartha caiu na prova do Ministério Público Federal, prova discursiva na prova que eu fiz. Ele perguntava o seguinte: quais os princípios de Agartha que já foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal dentro do Brasil? Imagina, você numa prova discursiva, o cara pergunta isso. Você não lembra nem dos princípios de Agartha. Ainda mais lembrar do Supremo Tribunal Federal. Mas aí é a sacada, você lembrar que tem a ver com questões de gênero, com questões de raça, sexo. Aí como é que eu matei a questão? Eu falei, bom, eu não me lembro dos princípios, mas me lembro que o Supremo Tribunal Federal julgou o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu lembro que o Supremo Tribunal Federal julgou
que a pessoa pode mudar o nome sem decisão judicial. Eu fui lembrando de algumas coisas. Então, consegui ganhar pontos na questão sem saber os princípios, porque é difícil lembrar. São mais de 28 princípios de Agartha. E aí, mas lembrei que o Supremo tinha decidido algumas coisas. Então, lembrava pelo Supremo. Pode falar, Will. É um pouco diferente, saindo aqui um pouco do tema, mas também um pouco dentro. Ontem nós debatemos na mesa sobre a troca do nome. O cara falou assim para mim: Ah, hoje qualquer pessoa pode chegar lá e trocar o nome. Eu falei, cara, pode ser que eu esteja equivocado. Eu digo, cara, eu acho que isso só se aplica a pessoas que se identificam com um gênero diferente. Eu não acho que é qualquer sim. pessoa que chegar lá, ele não, qualquer um chega e faz facilmente. Eu falei, tá, beleza, mas eu acho que não. Agora a Não, pergunta pode falar. realmente é qualquer pessoa ou geralmente pessoas que não se identificam com o gênero? Vamos lá, como é que funciona a Lei de Registro Público? Lei 6.075 de 2007, não, 1973. A Lei de Registro Público no Brasil. O que acontece hoje no Brasil? Qualquer um pode mudar o nome, mas você tem prazos para mudar o seu nome. Ao completar 18 anos, você tem um ano para trocar o seu nome. Não precisa de justificativo, não precisa de nada. Você vai lá e muda seu nome. Você não pode mudar os seus sobrenomes, seu patronímio. 18 anos, tem um ano que eu posso fazer isso. Virei maior de idade, não gosto de ser chamado, sei lá, Welles Vandislau de Souza. Eu não gosto de Wesley, o Wesley não está aqui. Mas, sei lá, Walt Disney, meu pai botou meu nome de Walt Disney, meu pai botou meu nome de Romário, meu pai botou meu nome de Eu Sou Homem e botou meu nome de Edivânia. Para mim parece mulher. Em vez de botar Andréa, eu sou homem, mas Andréia no Brasil acho que é mulher, mas em outros países André é homem, né? Não sei se você sabe, André em outros países da Europa é homem. Enfim, completou 18 anos eu posso mudar. Aí que vem a questão que as pessoas confundem. No caso, questões de gênero sexual, você pode mudar a qualquer tempo, independentemente de questões judiciais. Porque, por exemplo, eu sou homem, eu sou Edivan. E aí, muita gente às vezes confunde, chama Odivan. Muita gente chama, o Odivan é jogador do Vasco. Pô, que eu gostei do Odivan, eu quero mudar. Cara, mas eu tenho 40 anos. Passou dos 18, completei 19, não quis mudar, e agora? Eu tenho que fazer uma ação judicial para mudar meu nome. Agora, a pessoa que tem a mudança de gênero, ela pode a qualquer tempo. Eu, Edivan, vou até bater na madeira, resolvi mudar de sexo. Nada contra, resolvi mudar de sexo. Mudei, fiz a transformação biológica, né? Tomei hormônio, aquela coisa toda, deixei o cabelo crescer, eu botei peruca. Vou lá no cartório dizendo, olha, agora eu quero chamar Edivânia. Eu estou fazendo uma transformação aqui do meu gênero. O tabelião não pode fazer nada. Ele vai ter que pegar, fazer a mudança, fazer. E aí o nome disso é averbação, ele vai averbar e vai mudar. Entendeu como é que funciona? Então, questões de gênero a qualquer momento. Questões normais eu posso mudar, mas eu tenho um prazo. A partir daí, passou aquele prazo que não preciso de nada, aí só pela justiça. Pode falar, Sandra. Eu fico imaginando quando chegar na questão do vulgo. Tipo, aí o bandido não quer ser chamado mais pelo nome, só vai querer ser chamado pelo vulgo. Hum. Falta É, muito não. também tem isso. Mas isso daí também direito civil, direito registral, notarial registral. Se o seu vulgo é tão importante para você, você pode mudar o seu nome. Mas, de novo, tem que ir pela justiça. Então, por exemplo, o nome Lula é registrado, averbado no nome do presidente do Brasil. Ele ficou tão conhecido como Lula que agora o nome dele não é Luiz Inácio da Silva, é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, você tendo um nome, um vulgo que é tão importante para você, você pode registrar, mas você tem que ir na justiça, vai no processo judicial, para de registro público, e a pessoa vai lá, manda averbar no registro público. Entendeu a diferença? Se você for um vulgo, que você quer mudar para um vulgo de mulher, você pode alegar a decisão do Supremo. Diz, olha, é um vulgo que eu quero mudar, mas eu estou mudando também de gênero. Aí você não precisa ir na justiça. O tabelião não, é o registrador oficial de registro, tabelião é de notas. O registrador vai ter que fazer a mudança. Questão 6. Vamos lá, que a gente tem que acabar as 10 questões também hoje. Todo dia a gente tem que acabar as 10.
acerca do racismo, ainda de diversidade, acerca do racismo e das práticas preconceituosas. Analise os itens abaixo. Item 1. Discriminar brasileiro que vivem na região Nordeste não é considerado crime no Brasil, mas configura conduta racista passível de responsabilização civil. Item 2. Para que a xenofobia seja considerada crime de preconceito, é necessário que seja praticada contra estrangeiros. Item 3. Como a liberdade de expressão não é absoluta no Brasil, ela, em regra, não impedirá a responsabilização criminal das pessoas que emitem opiniões xenofóbicas nas redes sociais. E aí, está correto o 1, o 2, o 3, apenas 1, 2, o 1, 2 e 3. E aí? Mas tá correto só o 3 aí. Porque o primeiro é discriminar brasileiros que vivem no Nordeste, é crime sim. E a xenofobia é a mesma coisa que acontece no primeiro. Contra o nordestino também é xenofobia. Tá? Só o 3 aí. Ok. Mais alguém? Eu também vou de concordo. 3 eu vou de 3 também, mas assim, apesar que eu fiquei meio assim, ó, como a liberdade de expressão não é absoluta no Brasil, acho que a liberdade é, entre aspas, né, mas que você vai ser responsabilizado. Então aqui tá dizendo que não é absoluta, então eu fiquei meio cismado com isso. Enfim, Leila, ia falar? Vamos. Eu ia de 3 também. Então vamos lá. Então é a letra C, apenas a 3. Em relação não é absoluta que o William falou. Só relembrar para vocês que a gente estudou em direito, administração pública, direito Estado, não sei, Estado democrático, lembrando que os direitos e garantias fundamentais, nenhum é absoluto. Então, quando ele falar não é absoluta, está correto. Não existe direito fundamental absoluto. Edivar não existe nem direito à vida, não, nem direito à vida, porque você pode morrer em caso de guerra declarada. Então, nem o direito à vida no Brasil você tem. Lógico, eu tô falando de direito constitucional. Você vai dizer outras coisas aí políticas, ok, também. Mas, o que eu estou falando assim, na nossa Constituição não existe nenhum absoluto. Tanto é que você tem direito à vida, mas você pode ter uma sentença de morte em caso de guerra declarada no Brasil. Então, propriedade, vários casos de expropriação pelo Estado. Então, não existe nenhum direito que você tenha, ele é absoluto. E existe doutrinariamente, dois direitos que os maiores, vamos dizer assim, pesquisadores na área de direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, né, falariam que esses aqui são absolutos, que seria o direito a não ser torturado e ao direito a não ser escravizado. Isso mundialmente seriam os direitos, isso aí é absoluto. Eu não posso ser torturado. Mas aí vem a questão. E no caso do direito penal do inimigo, que é o chamado direito seguinte, depois de 2001, teve as bombas lá, caso do World Trade Center, né? Aquelas questões todas lá, derrubaram o prédio. E se você souber que essa pessoa tem conhecimento de uma bomba que vai matar milhões de pessoas, milhões, centenas, milhares, dezenas, e aí? Você não vai torturar ela e vai deixar que morra um estádio de futebol inteiro? E aí teve muitos autores que começaram a relativizar depois de 2001, no caso ali. E aí esse conceito de não, e os Estados Unidos, inclusive, comprou essa questão, inclusive existiu tortura nesse período ali pós-tortura, em Guantánamo, essas coisas todas, e alguns autores hoje defendem que não seria também mais um direito absoluto, por causa de questões né, de pragmatismo, questões que a gente chama de racionalismo, questões do Gerard Butler, esqueci agora o filósofo, questão do consequencialismo, não, esqueci agora. Esqueci, depois eu lembro. Ele usa o termo lá. Mas o da não escravização, de não ser escravizado, hoje continua absoluto. Não faz sentido em nenhuma parte do mundo você perder o direito de ter sua liberdade, de ser escravizado. Não existe mais nenhuma construção do mundo. Mas os demais outros, eu só fiz esse adendo, mas os demais outros, expressão, vida, propriedade, liberdade, ir e vir no Brasil, se tiver estado de sítio, estado de defesa, também já perdeu. Não tem mais direito. Então, quando você vê essa palavra direito ou garantia fundamental absoluto, já fica com medo.
E nenhum deles é absoluto. Então, ele pode ser relativizado? Pode, a ser responsabilizado. Tanto é que a gente tem vários casos no Brasil. Isso é, inclusive, jurisprudência do STF. Então, só pega aqui de novo. Ó, opa, aqui. Já foi? Não sei o que aconteceu aqui. Foi agora. Então, a liberdade de expressão não é absoluta. Ok. Então, em regra, ela não impede a responsabilização criminal das pessoas que emitem opiniões xenófobas em redes sociais. Ok, então. Então, se ela não é absoluta, ela não impede a responsabilização. Se ela fosse absoluta, porque esse não confunde às vezes a gente. Se ela fosse absoluta, ela impediria a responsabilização. Aqui tem a resposta aqui, deixa eu mudar aqui, tem a resposta correta aqui, onde é que está, né? É crime, não é considerado crime? É crime, que nem o Samuel falou. Está aqui, inclusive, a lei de crimes. O item 2, xenofobia. Xenofobia seria considerado crime, é preciso ser estrangeiro? Não, né? Porque a questão o termo xenofobia é de você ter esse preconceito, né? Essa atitude em relação a pessoas de outra região, de outro local, de outra cidade, não é necessariamente estrangeiro. Usa-se muito no mundo para questões de imigração, mas também pode ser, como o Samuel falou, internamente. E aqui a liberdade de expressão, então tem inclusive aqui o recurso, o STJ, né? Você usou em rede social, né? Inclusive aqui tem, inclusive já capitulado aqui na lei, dizendo o seguinte, ó, praticar, produzir ou incitar discriminação, preconceito ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá vendo? De qualquer dos crimes, se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, na rede mundial de computador ou de publicação de qualquer natureza. Então, você praticar, induzir ou incitar preconceito ou discriminação contra, né, contra as pessoas em relação à raça, cor, etnia, inclusive procedência, nordestino, Paraíba, não sei o que, em rede social, é crime. Inclusive está previsto aqui, inclusive é considerado xenofobia, né? Racismo e xenofobia. Questão 7, para a gente avançar mais rápido. Agora já foi para a Administração Pública Federal. Questão 7. João é aposentado. Esse aqui eu peguei porque esse aqui vai ter muitos casos que vão ocorrer depois de 100 mil. João é aposentado no cargo público de professor na rede de ensino do Estado do Espírito Santo. Poderia ser Santa Catarina, né? Recentemente foi aprovado em concurso público que exige formação de nível superior na CEGE do Espírito Santo. Sobre o tema, observadas as regras constitucionais, assinar a assertiva correta. Letra A. João não pode acumular os proventos com nenhum cargo da CEGE do Espírito Santo. Letra B. Os proventos de professor somente são acumulados com outro da mesma área de formação. Letra C. Os proventos podem ser acumulados com qualquer cargo, pois não há incompatibilidade de horários, o cara está aposentado. Letra D. A acumulação não dependerá de natureza de cargo, mas sim do teto máximo da remuneração. Ou seja, independente do cargo, você pode ganhar desde que não ultrapasse o teto. Letra E. João pode acumular aposentadoria com algum cargo de analista executivo, especialidade administrador. E aí? Letra A, B, C, D ou E? É o cargo de acumulação, lembrar lá do Letra item C. 7. A gente estudou isso aí, letra C, eu acho. Mais alguém? Vamos lá. Vamos para o gabarito. Letra E. João, ele pode acumular aposentadoria com cargo de analista executivo. Vamos lá, rapidamente a gente vai relembrar para ir para o oitavo. Lembra lá, qual é a regra? É proibida a acumulação, né? A regra é proibida, você não pode acumular. É proibida a acumulação de remuneração de cargos, você proíbe. Quais são as exceções? Primeiro, desde que haja compatibilidade de horário e respeito ao teto remuneratório, é permitida a acumulação, primeiro, de 2 cargos de professor. Não é o caso aí, ele é professor nenhum. Desde Só que para haja... professor, né? Não, calma. Vamos para a segunda regra. A segunda regra é exceção. Segunda exceção. Desde que haja... Sempre tem que ter compatibilidade de horário. Compatibilidade de horário. Respeito ao teto remuneratório. Que eu acho. E é permitida a acumulação de quê? De um técnico científico com outro de professor. Então, você pode ser um professor, né? Primeiro, você pode ter 2 de professor, você vai ter um de professor e um de técnico. Técnico é qualquer cargo, auditor, analista Opa, exterior, pode falar.
O que quer dizer respeita ao teto remuneratório? Isso quer dizer o A gente quê? vai responder mais lá na frente. Mas respeitar é dizer o seguinte: você não pode ganhar acima do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok? Mas calma, a gente vai explicar porque tem ali embaixo uma explicação. Desde que haja compatibilidade de horários, respeite o teto remuneratório, é permitida a acumulação de 2 cargos privativos de profissionais de quê? De saúde. Então, quais são as regras que a gente tem na Constituição? 2 de professor, um de professor e um de um outro cargo técnico, e 2 da área de saúde. Ok. Volta na questão aqui para a gente responder. João não pode acumular proventos nenhum? Não, é errado, né? Pode acumular. Os proventos de professor somente são acumuláveis com o outro? Não. Pode ser de 2 de professor ou um de professor e o outro técnico. Então, somente 2 de professor? Primeira palavra somente numa questão meio complicada. Mas os proventos podem ser acumulados com qualquer cargo, pois não há incompatibilidade de horário? Não, não é qualquer cargo. Tem que ser um cargo É, técnico. eu tinha esquecido isso. Eu lembrava que ele poderia ser acumulado se Aham, houver. As duas informações que eu lembrava. Pode ser acumulado se houver compatibilidade, ou seja, pois não há incompatibilidade. aham. Aí eu disse, pô, é É, essa. Erraria bonito aí. Erraria com certeza. Aqui, ó. A acumulação não dependerá da natureza dos cargos? Depende da natureza do cargo, se é de professor, se é de técnico, etc. Mas sim do teto remuneratório? Não. O teto remuneratório é um dos quesitos que tem que respeitar. Tem que respeitar a compatibilidade de horário e teto remuneratório de cara. Depois tu vai ver a natureza dos cargos. Pode falar, Samuel. aí já ia dar um nó na minha mente, só pelo João é aposentado. Essa regra do aposentado aí eu não recordo. É porque tudo isso aí que o William falou é Hum. porque é para quem está nativa, né? Acumular 2 cargos. Essas regras que você falou aí também. Não, Acumular não, 2 cargos, pode ser não, um não é só técnico. nativa, não, é também aposentado. Ah, tá. Então, assim, Aposentado. Você não pode acumular remuneração. o cara aposentado como professor, ele pode acumular um cargo técnico, no caso. Sim, sim. E pode Ou o cara acumular. aposentado na área de saúde, o cara é enfermeiro aposentado, pode acumular outro cargo. Pode ter Sim, outro cargo. Ah, sim. beleza. Acumular a remuneração. Por quê? Qual é a grande questão aqui na Constituição? É o seguinte: primeiro, se ele está na ativa, ele vai ter que primeiro respeitar a compatibilidade de horários. Se ele está aposentado, ele já conseguiu um requisito, não vai ter incompatibilidade nenhuma, porque ele não está exercendo outro cargo. Mas ele tem que respeitar o teto e tem que ser compatível com o que a Constituição prevê. Entendeu? Então não é do aposentado ativo, é a questão em si. Em relação a teto remuneratório, eu vou só ler isso aqui para a gente passar para a oitava. Eu só chamo a atenção para vocês isso aqui, ó, tá? Atento, isso aqui que eu na prova, inclusive, do ENAM, do Exame Nacional da Magistratura. Isso aqui muita gente errou. Isso aqui mudou recentemente. O que é isso aqui? É isso aqui, ó. A acumulação deve observar a natureza dos cargos nos termos da Constituição Federal. Ademais, sobre a necessidade de observar o teto remuneratório, o STF assentou em repercussão geral o tema 377 e 384. Nas situações jurídicas em que a CF autoriza a acumulação, 2 de professor de técnico e 2 da área de saúde, quando é autorizado pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, não o somatório do que é recebido. Cara, isso aqui todo mundo erra. Você acha o seguinte: eu tenho 2 cargos de professor, então eu não posso ganhar mais do que o ministro Supremo. Ok, legal. Mas qual é o critério? É um critério separado. Você não pode ganhar num cargo de professor mais do que o Supremo e no outro cargo do professor mais Supremo. Não é a soma dos dois. Porque senão pode ocorrer, e isso eventualmente ocorreria, ocorria, que você via muito na imprensa, dizer o seguinte: o professor da Universidade Federal ganha mais do que o ministro do Supremo. Mas não percebia que ele tinha uma acumulação. Qual é a vantagem de você, eventualmente, vamos supor que você é um auditor fiscal? Você já ganha praticamente o teto, né? Dependendo da carreira de fiscal, fiscal do CMS, até fiscal da Receita Federal, você é um advogado da União, ganha o teto. Qual vai ser o interesse de você exercer um cargo de professor? Você não vai ganhar mais nada, você já ganha o teto. Por isso que o Supremo definiu que não. É individual em cada cargo, você não pode ganhar mais do que o teto. Significa o seguinte: você pode ganhar o equivalente ao dobro do ministro do Supremo. Mas desde que
você ganha até o teto do Supremo nesse cargo aqui de auditor, de advogado, de procurador, de juiz, e nesse cargo de professor você ganha até o teto do Supremo, entendeu? Só não errar isso em prova. Todo mundo sendo a prova do Enem errou isso. Falei, caraca, isso é uma decisão até, vamos dizer, 2017. Doutora, Antes era somado, hoje não. Pode falar. agora. Como? Então, se eu for aposentada, Sim. eu ganhar mais que o teto do Supremo, Sim. né? Não posso ter um segundo emprego, isso? Não, você confundiu. Você pode ter o segundo emprego. Antes você poderia, mas você não ia ganhar o dinheiro nenhum, porque você já estava batendo o teto. Hoje você ganha do salário na nova função, do novo cargo, só que o limite do teto é visto em cada cargo que você está. Se no cargo que você está aposentado você está ganhando teto, ok. No limite do teto, você assumiu um novo cargo. Não vai somar com o anterior e vai dizer, não, ultrapassou o teto, tira o salário dele e bate o teto. Caso o primeiro seja maior, mesmo assim eu Mesmo posso ter. assim, pode ter, não tem problema nenhum. O que vai contar é separadamente. Nenhum dos dois, de forma isolada, pode ultrapassar o teto. Isolada, de forma isolada. No cargo X, você não pode ultrapassar o teto, no cargo Y, não pode ultrapassar o teto. Ah, Ivan, mas é a mesma pessoa. Não interessa, não vai somar. Em cada cargo você não pode receber. Porque se somar, o que vai ocorrer? De novo, se somar, se você já ganha o teto, você não vai mais fazer prova, você não vai fazer concurso, você não vai mais querer exercer. Porque qual é o motivo de você exercer um novo cargo? Ganhar mais dinheiro. Se você, ao exercer outro cargo, o cara vai tirar dinheiro seu, eu vou exercer esse cargo, não faz muito sentido. Isso ocorria. Tinha pessoas que trabalhavam e já ganhavam um excelente salário, juiz, promotor, advogado da União, auditor fiscal, sei lá, carreiras. Você está ali no limite do teto. Aí você passa no concurso de professor, aí o que aconteceria? Você ia receber o salário do professor e ia ter que devolver para o Estado, porque você já estava batendo o teto num dos cargos. Aí você vai dizer, cara, o que eu vou fazer? Tchau para esse concurso aqui. Vou me exonerar. Eu estou trabalhando de graça, eu estou pagando para trabalhar. Então, o Supremo definiu, não, em cargos isolados, você não soma. Só lembrar isso, não soma. De novo, vou falar, você pode ganhar até 2 vezes mais do que o ministro Supremo, desde que seja, num cargo você ganha o valor que o ministro Supremo ganha e no outro você ganha um valor que o ministro Supremo ganha. Juntando os dois, você ganha 2 vezes mais do que o ministro Supremo. 2 vezes mais não, uma vez mais, né? Mas pode, a partir de 2017. Antes de 2017 era uma briga, assim. E muita gente estava nessa situação e não conseguia receber. E aí tinha que entrar na justiça e receber judicialmente. Questão 8, administração pública federal ainda. Essa aqui é a administração indireta. Entre as categorias, isso aqui é uma pegadinha cara de Enan. Cara de Enan, de Enan, de Enan. Enan não, tipo, CNU. CNU. Eu estou falando Enan do concurso da magistratura. Cara de CNU. Por quê? Vamos lá a questão. Entre as categorias de entidades que compõem a administração indireta, qual é a única que, nos termos da legislação brasileira, que a instituiu Decretos-Lei 200 de 67 e Decreto-Lei 900 de 1969. Esses decretos estão explicitamente no edital, Decreto-Lei. E não fala administração indireta, ele fala Decreto-Lei. É criada por lei sobre qualquer das formas administrativas em direito para explorar a atividade econômica que o governo tenha que desempenhar por força de conveniência administrativa. Letra A, autarquia. Letra B, empresa pública. Letra C, fundações. Letra D, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Letra E, Sociedade de Economia Mista. E aí? Qual é a entidade que compõe a administração direta, que é a única nos termos da legislação do Decreto-Lei 200? Letra E. E aí? É criada sob qualquer forma. Mais alguém? Eu acho que estou na dúvida Vou que é a letra dizer. B, mas eu acho que é a letra B, a empresa, se cuidar disso em aula até. Mais alguém? Vamos lá. Gabarito, letra B, empresa pública, não é letra E, não. Você resolveria
por saber que a empresa pública é a única que pode ser admitida de qualquer forma, admitindo direito, pode ser formada. Porque não seria a letra E, só para você não errar mais. A letra E, ela só pode ser sociedade de economia mista, uma sociedade, desculpa, sociedade anônima. A sociedade de economia mista, SS, só pode ser sociedade anônima, entendeu? O que ele quer aqui, você mataria isso aqui, mas não foi isso aqui a pegadinha. No termo da legislação escrito IL, pode ser criado sobre qualquer forma admitida em direito. Essa aqui não pode sobre qualquer forma. Essa aqui tem que ser SA. Mas onde é que está a pegadinha que eu achei que o pessoal poderia cair? Criada por lei. A empresa pública ela é criada por lei? Não, não é criada por lei. Mas olha o que ele botou aqui. De acordo com o Decreto-Lei 200 de 900. No Decreto-Lei 200 de 900, ela é criada por lei. Isso aqui é uma pegadinha. Se cair de acordo com o Decreto-Lei, se você pegar o que está escrito lá, elas são criadas por lei. Mas hoje não são, porque hoje você primeiro vai lá e autoriza, tese ela não está criada pelo entendimento do direito administrativo, você vai e faz o registro da empresa pública na junta comercial, faz o contrato social, o estatuto dela. E aí eu trouxe bem aqui, só para vocês não se perderem, ó. A empresa pública, antes da CF, Decreto-Lei 200 de 900, é criada por lei. Empresa pública, depois da CF, ela é autorizada por lei. A criação ela se dá com a junta comercial, na JS. Só para não. Tá vendo? Decreto-lei consta o seguinte: que a autarquia, empresa pública, sociedade economista é criada por lei. Eu não vou passar os outros slides aqui com vocês, para não. Né, eu tenho um limite aqui. Mas vai ficar aqui e eu quero que vocês leiam isso essa semana. Que é isso aqui, ó. Semelhanças entre empresa pública e sociedade de economia mista, diferenças, formação jurídica, composição de capital, fórum pessoal, e esse aqui, ó, ele dá um resumo. O que é autarquia, fundação, fundação pública, fundação privada, empresa pública, sociedade de economia mista. Dá tudo aqui, atividade, personalidade, bens. Não vou passar aqui, senão a gente vai perder, me perder, Você não, vai desculpa, liberar esse investir. material Sim, quando? não, eu vou mandar daqui a pouco. Eu não vou, mas isso aqui você mata todas as questões de administração indireta. Esses 3 quadros aqui é o que é cobrado sobre a administração pública indireta. Você vai pegar qualquer questão, olhar para o quadro, você vai lembrar. É autorizado? Lembrando, só essa questão aqui, ó. Autorizado em lei. Lembrando que nós temos essa pegadinha aqui, tendo em vista que o edital do CNU, ele coloca explicitamente o Decreto-Lei 200. Só ter cuidado com isso. Esse quadro aqui está baseado no que é a realidade hoje, né? Hoje, pela Constituição, elas são autorizadas. Pelo decreto-lei anterior à Constituição, elas são criadas em lei. Vamos para finanças públicas para finalizar hoje. Finanças públicas. O município recebeu transferência voluntária de um convênio no valor de 500 mil para a execução de um projeto específico. Essa transferência é classificada como uma receita de qual natureza? Letra A, corrente. Letra B, receita de capital. Letra C, receita intra-orçamentária. Letra D, receita originária. Letra E, receita extra-orçamentária. E aí? Tenta lembrar aí das nossas classificações que estudamos sobre receita. Eu não cheguei a assistir essa aula, não, acho, mas eu Hum. acho que seria extra orçamentária ou Eu vou de William também. Opa, vai lá. Mais alguém? Gabarito vamos lá. Na verdade, o gabarito é a letra B, receita de capital. Qual é a pegadinha aqui? Para execução do projeto específico. Porque ela não é extra-orçamentária. Lembra o que é receita extra-orçamentária? Só relembrar vocês. Não está aqui no escopo ali, não, mas eu vou lembrar. Receita extra-orçamentária são aquelas receitas que vai entrar e depois vai sair. Você lembra que é receita extra-orçamentária? Ela entra, ela não é do orçamento, é extra-orçamentária. É um depósito ou uma garantia que entra e depois você vai devolver. Ela é extra-orçamento, ela não faz parte do orçamento. Aquilo que está no seu orçamento é aquilo que você pode gastar. Extra-orçamentária ela não faz. Ela é uma receita, mas ela não é do orçamento. Ou seja, não está no meu orçamento familiar, então eu não posso gastar. Extra-orçamentárias são aquilo que são receitas que vão ter que ser devolvidas. São
depósitos e garantias, são calções que a administração pública recebe, são fianças, por exemplo, o cara vai lá, é preso, recebe, ele tem que pagar uma fiança. Essa fiança não pode ser gasta. Quer dizer, pode ser gasta no futuro, se o cara descumprir no processo penal alguma coisa, e aí o governo vai ficar com a fiança. Mas a fiança é garantir que ele vai ficar certinho na linha, que ele quer de volta o dinheiro dele da fiança. A fiança serve para isso. O que é fiança? Fiança é, ok, deposito o dinheiro ali e eu me comprometo a comparecer aqui no tribunal. Se você descumprir, o juiz vai dar a perda da fiança. Aí sim passa a ser uma receita orçamentária. Mas tudo aquilo que o governo recebe como receita e que ele vai ter que devolver é extra-orçamentária. Originária seria aquela, vamos dizer assim, e em tese nem existe, mas poderia dizer que seria as receitas. Existe ou não existe? Agora eu me confundi, eu estou querendo explicar. Não, existe. É aquelas que têm origem do próprio capital do Estado. É a origem do próprio capital do Estado. É isso mesmo. Agora eu estou me confundindo. Só para gente lembrar. Intra-orçamentária é aquela que vem de um ente dentro do próprio ente. Ele fica o seguinte: a Secretaria Nacional da Juventude transfere para a Secretaria de Mobilidade Urbana, dentro do mesmo ente, intra-orçamentária. Receita corrente é aquela em que você paga água, luz, telefone. Água, luz, telefone é a receita corrente. É aquilo que você recebe para pagar o dia a dia da administração pública. E esse aqui é para a execução de um projeto específico. Ele não especificou, mas tudo aquilo que é para investimento, para um projeto específico, não é receita de capital. Ou seja, o município recebeu. Eu achei que vocês iriam confundir com essa aqui, ó, com intra-orçamentária, que está dentro de um governo para outro governo. Mas a intra-orçamentária só é dentro do mesmo ente. Se eu estou dentro da União, transfiro internamente dentro da União uma receita daqui para uma receita daqui, intra-orçamentária. Estou no Estado, transfiro uma receita de uma secretaria para outra secretaria dentro do mesmo Estado, secretarias estaduais, é intra-orçamentária. Eu pensei que ia confundir com essa. Originária, que é a origem do próprio Estado, porque tem receitas. Porque essas originárias eu estou confundindo. Tá, lembrei agora. O termo correto é receita patrimonial e derivada. Patrimonial receita patrimonial. Patrimonial originária é que deriva do próprio patrimônio do Estado. Seria o seguinte: aquela receita em que o Estado aluga um prédio público ou abre um espaço para funcionar um restaurante. Aquela receita é uma receita patrimonial originária do próprio Estado. A receita derivada é que deriva do cidadão. Quais são as receitas derivadas? Impostos, taxas e contribuições. Entenderam? Eu vou deixar aqui o quadro para vocês relembrarem completo. Tá vendo? Receita corrente é aquele tributa com os pais, trans ou. Receita de capital é o opera alienor, né? Operações de crédito, alienações de crédito, alienações de bens e amortização de empréstimo. Está tudo aqui. Tem também no nosso material lá de PDF. Mas gostei desse aqui que eu encontrei lá. E aí vocês dão uma lida e aí não vai. Pegou uma questão de receita, classificação de receita, vem aqui no quadrinho e tenta encontrar a resposta, que vai estar aqui. Vai estar todas as explicações aqui. Vamos para a última questão de hoje. Auditor do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Finanças públicas. No processo de planejamento da ação pública, os entes precisam definir seus objetivos e metas para um determinado período. Um servidor recém-possado foi designado para a instância de planejamento do ente público. Isso aí acontece direto. Isso comigo, não sei por que o pessoal me botava sempre nesse negócio de orçamento. Vai fazer isso. Chama de Ivan que ele vai participar desse planejamento. Então, uma instância de planejamento do ente público. Estava em dúvida sobre onde os objetivos e metas da administração do ente público para as despesas relativas ao programa de duração continuada deveriam constar. Olha as palavras que ele está usando aqui, vou dar a dica para você. Ele está dizendo que ele precisa, no que ele vai fazer, definir objetivos e metas para despesas relativas a programas de duração continuada. Aí ele pergunta: um servidor mais experiente o orientou que deveriam ser colocadas da onde isso no ente público? No plano, no A, plano plurianual, no anexo de metas fiscais, na lei orçamentária anual, na lei de diretrizes orçamentárias ou no relatório de execução orçamentária? E aí, onde é que ficam os objetivos e metas das despesas de programas de duração continuada?
E aí? No PPA, na LDO ou na Lua? Esse aí tem que estar na ponta da língua. Mas vamos lá. Eu acho que. LDO. É um chute de Não, chute. não. PPA, né? Vamos lá. PPA, vou botar rápido aqui de novo para vocês relembrarem. PPA é o quê? DOM. Diretrizes, objetivos e metas. O que ele queria aqui? Objetivos e metas. E olha a outra deixa que ele deixou aqui para você. Despesas relativas ao programa de duração continuada. O PPA é o quê? Estabelecer de forma regionalizada o DOM, diretrizes, objetivos e metas. Ele não tinha diretrizes ali, mas tinha objetivos e metas. Para quê? Despesas de capital, né? Outras delas decorrentes, construir um hospital, preciso manter o hospital. Então, uma despesa de capital que depois tem outras delas decorrentes, que é a manutenção do hospital, a manutenção da escola. E aqui ele deixou isso aqui para vocês. Programa de duração continuada. Estava aqui na questão. Precisa colocar nesse planejamento que vai fazer despesas em relação a programas de duração continuada. Então, o que ele está querendo deixa? Onde você vai botar isso? No PPA. Não era a LDO, porque a LDO é o quê? É o MP, metas e prioridades. Para quê? A meta de prioridade é o quê? Diretrizes, metas e política fiscal, trajetória da dívida, orientar a LOA, explorar sobre alterações da legislação tributária, estabelecerá política de aplicação, vou deixar esse quadro aí, mas tem no nosso quadro também no PDF. Conterá na LDO o anexo com previsão de agregados fiscais e proporção de recursos para investimento, ou seja, vai ter o anexo de metas fiscais, AMF, vai ter o anexo de riscos fiscais, ARF. E aqui você vai ter o seguinte, a LOA, que é o operacional. Receita e despesa, compreenderá o orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento da Seguridade Social. O PELOA será o painel demonstrativo regionalizado sobre as receitas e despesas, e a lei orçamentária poderá conter previsão de despesas para o exercício seguinte. Ok. Mas não pode esquecer isso aqui, ó. Lembrou do PPA, é igual a DOM, diretrizes, objetivos e metas. LDO é MP, metas e prioridades. Saber isso aí já mata qualquer coisa, mas o ideal é você saber esses azulzinhos aqui, regionalizado, capital, duração continuada, saber esse azulzinho aqui, saber esse azulzinho aqui. E aí finalizamos a aula de hoje, o simulado de hoje, na verdade. Vou fazer uma versão rápida para a gente partir. Eu vou mandar material daqui a pouco, da gravação.